Se você vem nos acompanhando nessa meditação, eu tenho certeza que muita coisa já mudou em você. E se você está começando hoje por esse vídeo, então faça o seguinte, ela é uma lista, né? Vá na lista de reprodução e vá desde o primeiro, né, do Evangelho de Marcos e vai lendo junto conosco dia após dia, pelo menos um capítulo por dia, porque a leitura da Bíblia é como um alimento diário para o nosso espírito. E hoje o Evangelho de Marcos capítulo 13. Meu Deus, fala conosco por essa leitura, que a Tua palavra nos dê fé, fé para a salvação e fé para resolver nossos problemas também aqui embaixo. Em nome de Jesus. Amém. E saindo ele do templo, disseram-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Naquele tempo, Herodes havia construído, reformado o templo. Então aquelas pedras de fato eram enormes, eram toneladas de pedras enormes, grandiosas, né? Foi um feito faraônico, né? Uma coisa muito grande foi feita naquele tempo. Então o templo de fato chamava muita atenção. Mas Jesus, olhando para tudo aquilo, falou: não ficará pedra sobre pedra, porque 40 anos à frente, depois disso tudo, os romanos iriam invadir e iriam derrubar esse templo. Tanto é que há uma parte em Jerusalém, da onde que eles lançaram as pedras lá de cima aqui para baixo, que eram as pedras do antigo templo. Então hoje tudo que restou de Israel foi só o Muro das Lamentações, que assim é chamado hoje, né? Mas ali ficava o templo que foi derrubado. Lá no 3 ele diz: E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhe, começou a dizer: Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerra e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Quando eu leio isso, me dá temor, porque nós somos uma geração que nós estamos presenciando o que o Senhor Jesus falou com seus discípulos há milhares de anos atrás. E nós estamos vendo isso se cumprir, principalmente nos nossos dias, em que estamos vivendo período de pandemia, de vírus, de morte, pessoas morrendo. Quer dizer, nós temos visto manifestações acontecer em muitos lugares, governos se voltando contra a população se voltando contra o governo, enfim. Nós temos visto, presenciado de fato tudo isso acontecer. E ele continua dizendo assim: Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Ele fala: olhai por vós mesmos. O segredo está aqui, na vigilância que eu tenho para com a minha vida espiritual, né? Eu sei que eu quero salvar muitos. Deus Ele quer usar os seus servos, né? Não somente a mim, mas todos os que se colocam à sua disposição como servos para salvar outros. Mas eu não posso salvar outros e desprezar a mim mesmo. Ele fala: olhai por vós mesmos. No 10, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais ansiosos
de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, será salvo. Então, o segredo está na minha perseverança da fé, na minha constância no que eu creio, né? Na minha fé. E no 14 ele diz, quando vos virdes a abominação do assolamento, que foi predita por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar alguma coisa de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das criarem e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou, até agora nem jamais haverá. Então ele dá algumas coisas, ele fala de algumas coisas. Eu me lembro, sabe de quem? De Ló. Quando ele estava para sair da terra de Sodoma, que Deus iria destruir, e ele ali fazendo aquele tempo, né? Vendo se ainda dava um pouquinho mais de tempo, e os anjos pegou ele pelas mãos e levou eles imediatamente para sair da cidade. Quer dizer, eles não puderam pegar nada, eles tiveram que sair mesmo às pressas. Assim a pessoa naqueles dias de perseguições, de luta, sabe que essa pequena tribulação que ele está falando é apenas o princípio das dores, como o Senhor Jesus falou, mas não há de vir dias piores, em que o cristão, por exemplo, depois que a igreja for arrebatada, e ficar aqui aqueles que brincaram com Deus, né? Então eles vão ter que pagar com a própria vida, esses vão ter que fugir. Eles vem a marca da besta, né? Onde a pessoa só vai conseguir comprar com essa marca. Então, as pessoas que não tiver a marca vão ter que dar um jeito de conseguir comer, de se alimentar, de fazer alguma coisa. E quando são pegos, eles vão ter que pagar com a própria vida. Ele fala das grávidas, né? Porque se hoje, por exemplo, no meio da pandemia já é um risco você ter uma gravidez, imagine quando houver guerras e rumores de guerras e coisas ruins acontecendo. Imagine as grávidas, né? Quando ele fala a fuga no inverno, como em Israel o inverno era muito rigoroso, então normalmente no inverno não se faz nada. Então imagine se a fuga tiver que se dar num tempo de inverno, num tempo mais difícil. E ele fala como uma aflição como tal nunca houve na terra. No 20 ele diz, e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Saiu uma pesquisa recentemente que a terra isso sempre foi assim. Há algum dia do ano em que a terra gira um pouco mais rápido. Alguns segundos, milésimos de segundo mais rápido. Então isso ao longo de 6 anos faz com que nós tenhamos o ano bissexto para poder acertar o nosso relógio com o relógio da Terra, o relógio mundial. Então, diz os especialistas que o ano passado a Terra girou não uma vez, mas muitas vezes rápido, e que esse ano de 2021 a Terra iria girar muitas vezes mais rápido, ao ponto de termos que também adiantar um pouco o nosso relógio. Esse ano será um ano diferente dos outros. No 21 ele diz, e então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vos vedes
Eis que de antemão vos tenho dito tudo. Você vê hoje, por exemplo, muitos ex-pastores da Igreja Universal, de outras igrejas também, eles saem, né, da igreja porque alguma coisa aconteceu e eles saem, na maioria, saem chateado, aborrecido, e uma pessoa assim ferida, ela não é capaz de cuidar dos outros, ela precisa cuidar de si mesma. Mas o que elas fazem? Elas terminam abrindo uma igreja para cuidar das pessoas e elas não vão em busca de pessoas que estão sofridas. Normalmente esses pastores, quando abrem igrejas, eles buscam aqueles que já estão convertidos ou estão meio fracos e na igreja, já que eles já estão frequentando, e tiram dessa igreja e levam para deles, né? Quando eles deveriam buscar pessoas que não vão, né? O mundo é tão grande, há tanta gente no mundo inteiro, mas termina que essas pessoas enganam a outros, né? Nem eles vão entrar no reino dos céus e nem deixam que outros entrem. Aí ele diz assim: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, no 21, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então quer dizer, são dias em que vai a terra ser abalada por eventos que vão acontecer. Eles estão registrados lá no Apocalipse e você vê exatamente isso tudo acontecendo. Mas o mais importante é que aqueles que se manterem fiéis, Deus vai tirá-los dessa terra. E graças a Deus por isso. Olha o que ele diz no 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabeis que já está perto as portas. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Então, quando Jesus disse isso, a igreja primitiva, ela vivia com uma esperança, né? A esperança da volta do Senhor Jesus. Então, eles estavam sempre prontos para qualquer momento o Senhor Jesus voltar e poder levá-los. O problema é que ao longo dos tempos a igreja veio perdendo essa esperança. E ao perder essa esperança, as pessoas começam a viver só as coisas daqui da terra. Então elas se preocupam com o título, com a posição, elas se preocupam com o que ela vai ter, com o que vai se vestir, com o que ela vai comer. Elas só se preocupam com o terreno. Esquecem que essa é a maior de todas as promessas de todos os tempos. Que nunca podemos esquecer disso. No 31 diz: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Porque é como o casamento daqueles tempos, né? Quando o filho, né, encontrava a noiva, então havia um acordo. Ele pagava o dote e aquilo ali selava um acordo de casamento. Eles não iriam selar o casamento com a lua de mel ainda, mas era como se estivessem casados. Então o noivo volta para a casa do pai, porque ele vai preparar a morada para trazer a noiva, e a noiva vai para sua casa para preparar também toda a vida dela para poder ir para a casa do noivo. Então, quando o pai chega e diz assim: olha, filho, vai buscar sua noiva. Então há uma festa, mas só que nem o filho e nem a noiva sabe qual vai ser o dia e nem a hora. Então, ambos têm que estar correndo para poder preparar, tanto o noivo preparar o lugar, como a noiva está sempre pronta, porque se o noivo aparecer, a qualquer momento ela está pronta para ir com o noivo. Então, ele usou esse exemplo do casamento, né, e da noiva, porque Jesus, ele foi para os céus
para nos preparar lugar. Ele é como um noivo que nesse momento está nos preparando uma morada para estar conosco. E nós, como noiva, a igreja do Senhor Jesus, nós temos que estar prontos para a qualquer momento o nosso noivo vir nos buscar. Por isso que não sabemos nem o dia e nem a hora. E ele diz assim no 33, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, partindo para fora da terra, deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se de manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E essas coisas que vos digo-os a todos, vigiai. Então, é isso que nós temos que fazer, estar vigilantes, guardando sobretudo o nosso coração para não nos deixar enganar com absolutamente nada. Minha amiga, meu amigo, o que vai salvar você não é a inscrição da igreja, a igreja A, a igreja B ou a igreja C, mas o que vai salvar você é sua fé no Senhor Jesus. E por isso que a igreja, aí sim, aonde nós nos reunimos, aonde nós nos congregamos, é importante. Porque eu não conheço ninguém que buscando em casa tenha tido comunhão com Deus ou consiga ter comunhão com Deus como se tem na igreja. Se fosse assim, Deus diria que não precisa se ter igreja ou nem se congregar todos juntos para poder se buscar a Deus. Então não caia nessa do diabo ou nessa ilusão do mal que leva você a pensar que você não precisa estar na igreja para buscar Deus. Precisa sim. A igreja é um local propício, onde nós estamos ali reunidos numa só fé e buscamos a Deus. E é nesses momentos de tão grande intimidade com Deus que Deus se manifesta, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você abundantemente.